A partir de agora, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, tudo bem? Então, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis estamos aqui na sua emissora para, a partir de agora, levar até você, amigo ouvinte, o nosso programa Cristo Vive, que é um programa de jornalismo na Santa Igreja. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual e jornalista, o Padre Paulo Henrique. Padre Paulo Henrique, bom dia, tudo bem com o senhor? Olá, Paulo Amparo, olá a todos os nossos amigos ouvintes. É bom estarmos aqui celebrando Cristo vivo, partilhando mais uma vez a palavra de Deus. Já estamos no 5º domingo da Páscoa, celebrando a ressurreição do Senhor, o Senhor que nos convida ao amor. Essa grande mensagem do Evangelho do domingo, 5º domingo da Páscoa, o Senhor nos convida a fazer essa experiência, do amor. Amai-vos, eu vos dou um novo mandamento, amai-vos como eu vos amei. Nisso conhecerão que sois meus discípulos. É o Senhor que chama-nos ao amor, a expressar tudo isso que Ele tem por nós, esse grande amor que Deus tem por nós. Ele quer que nós expressemos esse amor também aos nossos irmãos, comuniquemos aquilo que de Deus recebemos. Vamos então começarmos esse dia partilhando a palavra de Deus, vivendo essa experiência do amor que nos transforma, que nos cura, que nos motiva, que dá vida à nossa vida. Afinal, esse é um dos grandes dons da ressurreição que o Senhor proporciona a cada um de nós. É verdade, Padre. E no último domingo, Dia das Mães, celebrações belíssimas por vários locais, coroações à Nossa Senhora, 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima, grande festa ali na região da Jaiara, na cidade de Anápolis, várias manifestações belas voltadas para a Santa Mãe de Deus e coroações com cada vez mais profundidade, mais criatividade e que realmente emociona as pessoas que estão ali, Padre. Exatamente, Paulo. Tive a graça de celebrar na festa de Nossa Senhora de Fátima, e pude testemunhar isso, São várias formas de expressar devoção, não são apenas práticas devocionais, mas uma fé encarnada, o amor a Jesus, o amor a Nossa Senhora, que se traduz em atitudes concretas. Então isso é muito bonito, Tenho certeza que todos os católicos puderam nesses últimos dias e no decorrer de todo esse mês vão continuar expressando o seu amor a Jesus e o seu amor a Nossa Senhora. É verdade, por falar no amor a Nossa Senhora, eu acho que muitos amigos ouvintes já ouviram falar do movimento dos focolares, que também é conhecido como Obra de Maria, Nossa Senhora. E esses dias agora esteve aqui em Anápolis a jornalista e escritora Jussara Rocha Cury. Ela está lançando na sua 2ª edição o livro com o tema A Mística Cristã de Chiara Lubich. Chiara Lubich foi a fundadora do movimento dos focolares. E com ela nós fizemos um belo material, ela com muitas palavras profundas, Ela que é de Pernambuco, fez seu doutorado, algumas teses lá na Faculdade Católica do Pernambuco. E muito bonito, muito legal essa fala que nós tivemos com ela. E nós vamos conversar com ela aqui agora um pouquinho. Jussara Rocha Cury, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia a todos e a todas, os nossos ouvintes. É uma alegria para mim estar em Anápolis. Eu que vim lá de Pernambuco. Estou aqui para conversar, digamos, com as pessoas, com a comunidade, sobre a mística cristã de Chiara Lubich. Essa é o grande motivo, de estar por estas terras. Que bom. Amigo ouvinte, tem uma ideia que em apenas pouco mais de 3 meses ela rodou mais de 20 mil quilômetros para levar esse trabalho, esse livro, e dirigindo pessoalmente, etc., em virtude da logística e tal. Então, uma história muito bela. E esse final de semana anterior, ela esteve aqui na cidade de Anápolis, sobretudo na paróquia de São Pedro de São Paulo, na reunião dos focolares, da Palavra de Vida. Trouxe um slide, veio fazer uma apresentação desse 2º livro, a segunda edição
desse livro escrito por ela. Mas antes da gente irmos nesse cerne, jornalista, escritora Jussara Rocha Cury, a gente gostaria que você partilhasse um pouquinho de quem é a Jussara Rocha Cury. Eita, Paulo. Olha, eu costumo dizer assim, eu sou filha de João e Elisete. Eu sou fruto de uma grande história de amor, né? Porque, evidentemente, que como todo casal, tinha lá os seus perrengues, mas eles se amavam profundamente. E isso me deu eu diria, um alicerce muito grande de compreender que é possível, não é, a vivência do amor entre as pessoas. Por quê? Porque esse amor que existia entre eles transbordava para os filhos. Isso é uma coisa muito, muito bonita. Nós somos 5 irmãos. Eu nunca escutei um grito, nem de papai, nem de mamãe, em relação a gente. Porque não era assim que eles se tratavam. Eles se tratavam na base do diálogo, na base da conversa. E era assim que eles nos tratavam. Às vezes a gente tem a impressão, Paulo, que era melhor que eles dessem uma pizza. Porque quando vinha conversar com a gente, era para chamar para a responsabilidade. Mas era com tal zelo, com tal carinho, com tal... que a gente ficava assim, depois, claro, de chorar, pitangas. A gente compreendia que eles tinham razão, né? Então, eu fui criada, forjada, digamos assim, nessa relação de amor. E era uma coisa tão grande que, além de transbordar para os filhos, transbordava também para as relações com os vizinhos e as vizinhas, né? E com os nossos amigos. Eles tratavam os nossos amigos, nossos coleguinhas de escola, como se fossem seus filhos também. Então, eu digo sempre que eu nasci assim, não é? Eu nasci de uma grande história de amor. E eu nasci em Palmares, na zona da Mata Sul de Pernambuco, no eito da cana, né, da cana-de-açúcar, que tem todas as suas mazelas, dos seus chicotes, dos seus pelourinhos, mas tem também toda a doçura do melaço da cana. Então, desde muito cedo eu entendi várias coisas. Eu entendi que o verde da esperança é a gente quem dá a tonalidade, né? Na medida em que a gente olha a vida num prisma de positividade, digamos assim. E aí a gente compreende o verbo esperançar, de Paulo Freire, né? E eu compreendi também que o eito da cana tem o chicote e tem essa doçura. A vida, a arte da vida está nesse equilíbrio. Não de você fazer dos chicotes que a vida lhe traz no lombo, fazer disso o seu muro de lamentações e ficar ali. Mas também você não pode se lambuzar no melaço e achar que tudo é muito doce. Então, acho que o equilíbrio da vida está em compreender o chicote, mas em compreender também aquilo que de belo e de grande e de extraordinário a vida oferece, não é? Eu sou de uma terra que pertenceu ao Quilombo dos Palmares, porque na época tudo era Pernambuco, e o Quilombo dos Palmares especificamente foi um movimento de mais de quase 100 anos de resistência a todo tipo de violação aos direitos humanos, né? E a gente aprendeu com o Quilombo a resistência e a luta pela justiça social. Então,
é tudo junto e misturado. Mas essa luta pela justiça social, tendo por base essa experiência de amor, a gente sabe que um dos alicerces dessa justiça social é o respeito ao outro, à outra pessoa, como essa outra pessoa é. Esse é um dos grandes alicerces da justiça social. Então, se eu compreendo o outro, se eu respeito, então cai por terra a misoginia, cai por terra todo tipo de preconceito, a homofobia, então cai por terra tudo. Porque apenas respeito e amo o outro como o outro é. Muito bem, obrigado a Jussara Rocha Cury nessa primeira fase desta entrevista, nessa primeira etapa, falando um pouquinho com você, amigo ouvinte aqui do nosso programa Cristo Vive, e a Loge também partilhando esse livro que ela acaba de lançar, A Mística Cristã, de Chiara Lubich. Vamos agora ouvir a segunda parte com a jornalista Jussara Rocha Cury. Ouçamos. Estamos apresentando programa Cristo Vive. É verdade, em cima disso aqui eu sou igual aos discípulos de Emaús, né? Quando a senhora fala, a gente faz inúmeras reflexões. A gente que recentemente está vivendo ainda as oitavas de Páscoa, e a gente vê que o Cristo não ficou ali, morto ali na cruz. Ele ressuscitou, ele avançou. A senhora falando, a gente vê a doutrina social da igreja, essa preocupação da igreja no mundo por essas realidades que a senhora acaba de falar, a questão do preconceito, não ver o outro como ele é e automaticamente, às vezes, não ter o devido respeito, como a igreja sempre pregou e prega por isso. Sim. O Papa Francisco, recentemente, foi chamado, por Deus para o paraíso, para fazer a sua Páscoa, como ele olhava com aquele olho atento aos excluídos, ao pobre. Eu me lembro do Papa Francisco, uma das coisas extraordinárias que ele disse, que vocês só podem olhar o outro de cima se for para você soerguer o outro. Porque somos todos iguais e devemos olhar assim, paritariamente, olho no olho. Né? Falando da Páscoa, você falou de Jesus, da morte, né? Uma coisa que sempre me fez muita impressão, quando Jesus suspenso entre o céu e a terra, primeiro porque tinha perdido a mãe, no sentido de que ali na cruz ele tinha dito a João, eis a tua mãe. Então ele já não tinha mais mãe, simbolicamente falando, evidentemente. Depois ele foi abandonado por todos, negado pelos discípulos, os amigos. Ele não tinha mais, restava o Pai. E aí ele se sente abandonado pelo Pai. Então é como se ele tivesse suspenso entre o céu e a terra, porque a terra já não era mais dele, o paraíso tinha se fechado para ele. Meu Deus, por que me abandonaste? Mas ao mesmo tempo, no momento seguinte, o ato de fé, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Né? Como você disse, é um passo além, antes da ressurreição. É o abandono nas mãos do Pai, porque confia que é o Pai quem faz tudo. É o Pai que ama e que cuida, não obstante ter feito ele experimentar a solidão mais absurda, não é? Mas é no seio do Pai que encontra a vida. Até a senhora falando essas palavras, a gente reporta, né? Porque procurais entre os mortos aquele que ressuscitou. A gente está numa dinâmica, digamos assim, entre aspas, de uma espiritualidade do movimentos focolares. A gente tem uma música muito forte que fala:
quem não ama o irmão que vê, não poderá amar a Deus que não se vê. Sim. Que realidade tão bonita e verdadeira. Sim, sim. Mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. E Deus, Deus que é amor, te faz compreender isso, que você só chega a Ele via o amor ao irmão, né? É um dos caminhos. E desse amor ao irmão. E aí, de novo, se quebra todo e qualquer tipo de distância, de preconceito, de tudo, de rejeição, né? E depois, uma outra coisa que me apaixona nesse período de Páscoa é na ressurreição. Jesus escolhe uma mulher, aquela que foi rejeitada por todos, para anunciar ao mundo o que de mais extraordinário podia ter acontecido. Vá, diga que eu ressuscitei. Diga que eu vou me encontrar com eles lá na Galileia. Né? Mas é como colocar a mulher no seu devido lugar, não como serviçal, não como boneca de uso, não sei explicar, mas como a grande apóstola, a grande profetisa, anuncie, vá. Ele poderia ter aparecido para Pedro, para João, para qualquer um deles. Mas escolhe Madalena, não é? Aparentemente a proscrita. Vá, diga, anuncie. Muito bem, estamos apresentando o programa Cristo Vive aqui na sua emissora. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje estamos conversando aqui com a jornalista e escritora Jussara Rocha Cury, falando sobre o livro A Mística Cristã, de Chiara Lubick, na sua segunda edição. Agora vamos para a terceira e última parte com a jornalista Jussara Rocha Cury. Ouçamos. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Que bom, estamos conversando com a escritora Jussara Rocha Cury, ela que esses últimos dias esteve aqui em Anápolis, diria fazendo uma turnê para divulgando o seu livro, na sua segunda edição já, A Mística Cristã, de Chiara Lubick. Depois dessa breve explanada, Jussara, você também é jornalista lá da nosso querido Pernambuco, Nordeste. Você esteve aqui na Palavra de Vida, em Anápolis, e o pessoal falou muito belo com as explicações de um slide que você trouxe preparado. Infelizmente eu não pude vê-lo, em virtude de estar levando comunhão para alguns doentes, e peguei só, digamos, a segunda parte. Não sei se foi a melhor parte, mas foi o que me restou. Às vezes os últimos escolhidos, talvez, né, Deus dá a mesma recompensa. Mas eu queria que você partilhasse um pouquinho dessas realidades, desse slide. A gente falava aqui logo no início, mais de 20 mil quilômetros em pouco mais de 3 meses, ela mesma dirigindo, me explicava que as logísticas de cidades grandes, médias e pequenas, indo por todos os lados divulgando isso. Primeiro eu queria que você partilhasse um pouquinho dessas realidades de tantas cidades, dessa acolhida e desses mais de 20 mil quilômetros em poucos dias, depois você até parou de contar e tal. Ela tem uma idade já média, tem alguma deficiência de locomoção, mas se adaptou ao seu veículo e está indo de local em local. Até me fez lembrar daquela foto muito forte do Papa Francisco, dos seus sapatos ali no caixão, desgastados, porque anunciam a boa nova. E esse livro não deixa de trazer essa boa nova, aumentar a reflexão das pessoas. Esse livro ele nasceu de uma tese de doutorado em Ciências da Religião. Ciências da Religião diferente da teologia,
estuda o fenômeno religioso, aonde ele acontece, na expressão religiosa que for. Pode ser dentro do candomblé, pode ser dentro do kardecismo, pode ser dentro das igrejas evangélicas, pode ser dentro do budismo, pode ser... É o fenômeno religioso. E a minha preocupação, quando eu fui fazer esse doutorado, era compreender se em Chiara Lubick existe uma mística, né? Chiara é uma leiga, sempre foi leiga, não é religiosa. Nasceu em 1920, no norte da Itália, e começou ali no norte da Itália a sua, eu diria, a sua relação com o sagrado, assim, né? Desde menina, ela estudava num colégio de religiosas, porque tinha uma bolsa de estudos. E as irmãs levavam as crianças para fazer adoração ao Santíssimo toda sexta-feira. Então ela olhava fixamente Jesus na Eucaristia e dizia: Jesus, você que fez o sol, que traz luz e calor, coloque na minha alma a sua luz e o seu calor através dos meus olhos. Aí depois, estudando a mística, o que é mística, etc., um dos conceitos da mística é justamente esse, é você descobrir, desvendar os mistérios do sagrado por experimentação. Não por um estudo, não por mas por experimentação, né? E aí, durante a vida de Chiara, ela foi isso. Ou seja, primeiro que ela estoura a Segunda Guerra Mundial, Trento é uma das cidades mais bombardeadas ali, e ela, junto com as suas amigas, né, que também faziam parte, como ela, da Ordem Terceira Franciscana, elas começaram a ir para os refúgios antiaéreos com o Evangelho na mão. Era a única coisa que podiam levar. E ali elas começaram a compreender que as palavras do Evangelho não são palavras para serem estudadas, são palavras para serem vividas. Aqui está o segredo. E a partir do experimentar, viver, né? As coisas foram acontecendo naturalmente. Então elas descobriram, o sacerdote uma vez, conversando com Chiara, pediu para ela rezar por ele, por uma situação delicada. Ele não disse o que era, mas se ela podia reservar um tempinho do dia, né? Eu disse, mas por que não o dia inteiro? Diante daquela generosidade dela, ele disse: Deus te ama imensamente. E ela ficou assim impactada, porque... E aí, conversando com as companheiras, dizia, mas olha, Deus me ama, Deus ama você, Deus nos ama imensamente. Então começa a descoberta do amor de Deus. Mas como é esse amor? Deus é amor? Sim, mas como? E aí começam a descobrir, pela vivência do Evangelho, que o amor é concreto, né? E que amar a Deus significa amar o outro, porque é o segundo mandamento que deixou Jesus. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama teu próximo como a Deus. Então, ela vai experimentando, sem nenhuma pretensão de nada, mas vai experimentando o quanto é verdadeiro o Evangelho, o quanto ele provoca a vida. E a partir daí ela vai compreendendo aqueles mistérios que Deus quis revelar através dela.
Então, Deus amou. Quem é o irmão? Né? Que é essa porta aberta para a gente. Depois Maria. Tem um escrito de Chiara maravilhoso que ela fica conversando com Jesus da Eucaristia e pergunta a Jesus da Eucaristia, mas como você quis ficar em todos os pontos da terra e não encontrou um jeito de deixar Maria, que é nossa mãe? Né? E ela sente dentro, não é que ela fica escutando voz, nada disso. Ela sente dentro dela como se Jesus respondesse, eu não a deixei porque quero revelar em ti. Muito forte. Não é? Então, como viver Maria? Como? Como ser como Maria? Aí, vamos entender Maria? Então, pouco a pouco, Chiara vai nascendo a partir daí, né, aquilo que depois se tornou os pontos da espiritualidade. Mas aqui tem uma coisa que para mim é precedente a tudo. Veja, na igreja primitiva, os eremitas, logo depois da morte e ressurreição de Jesus, os eremitas, e antes também, eles iam para o deserto para compreender Deus. É como se eles precisassem se afastar do mundo para compreenderem Deus, para entrar em sintonia com Deus. Tanto que se diz de João Batista, é a voz que clama no deserto. Né? Então o movimento era esse. Eu me afasto e aí faço todas as penitências para mato o homem velho que está dentro de mim para fazer nascer um homem novo em mim, que é essa presença de Deus. E aí eu chamei de uma mística desértica, né? Nasce a mim. Na Idade Média, o movimento é o mesmo, ou seja, eu me isolo do mundo e eu vou para a solidão das clausuras. Né? Eu vou para a solidão das clausuras, eu vivo nessa solidão. E nessa solidão eu me relaciono com Deus e compreendo aquilo que Deus quer dizer ao mundo através de mim. E as pessoas vão para os conventos para escutar os santos, né? Para ver o que é que Deus diz. Que ela faz o processo inverso. Ela diz que precisa estar no mundo para encontrar Deus no próximo. Né? Então, nasce com Chiara uma mística coletiva, uma mística que cabe todo mundo. Ou seja, essa presença de Deus entre as pessoas ilumina, se revela, faz com que você compreenda os mistérios de Deus, faz com que você viva os mistérios de Deus. Nasce com Chiara dentro da igreja uma linguagem de uma mística coletiva, que não precisa afastar-se do mundo, mas precisa estar no mundo para impregnar o mundo de divino. É verdade, estamos conversando com a escritora, jornalista, Jussara Rocha Cury, e quando ela fala que os olhos dela brilham, porque fala literalmente o que tem no coração, a verdade. Eu pegando a segunda parte aqui da Palavra de Vida, eu vi um momento também muito forte, muito belo que a senhora falou, quando a Faculdade Católica do Pernambuco, né, eles que escolhem os orientadores, no caso da sua publicação, escolheu um orientador. E só poderia falar ali como foi os primeiros diálogos, as situações, e depois como concluiu essa realidade. Sim, foi muito interessante, porque evidentemente que cada professor, né, eles têm os seus, digamos, as suas paixões, digamos assim. Por exemplo, o meu orientador é uma pessoa que sabe tudo sobre do Helder Câmara, um exemplo. Ele é uma pessoa
E Dom Helder é apaixonante. É mesmo. Não é? Tive o privilégio de estar no túmulo dele em Recife, muito belo. Sim. Ele é apaixonante, né? Quem trabalhou com ele e tudo, né? Então, quando ele se decidiu que seria ele meu orientador, ele me disse com muita leveza, claro, sem nenhuma, como é que eu digo? Ressalva. Não, sem nada, com uma conversa muito boa, muito amigável. Ele disse, olha, eu não gosto de Chiara e também não simpatizo com o movimento dos focolares. Eu disse, então você vai ser o meu melhor orientador, porque você vai exigir de mim tudo que outra pessoa também exigiria. Pronto. Então começamos a estudar e tudo é confrontado com o orientador, vai, vira, mexe, esse autor, aquele autor, essa teoria, aquela outra teoria, esse escrito, né, de Chiara, esse outro. E aí, quando teve o primeiro lançamento, que foi exatamente na Universidade Católica de Pernambuco, não podia ser diferente, porque tudo foi ali. Inclusive, na edição do livro, tem o selo da universidade, né? Que a universidade chancelou o livro. Aí ele contou essa história para todo mundo. Eu digo, meu Deus! E aí ele disse, depois de passar 4 anos estudando junto com o Jussara, estudando Chiara, eu posso dizer que agora eu sou um simpatizante do movimento dos focolares e da própria Chiara. Então, você percebe que não era porque ele discordava ou disso ou daquilo, não. Era uma falta de conhecimento, né, de quem era Chiara, uma falta de conhecimento da sua mística, de seus escritos, daquilo que ela deixou de legado para a igreja e para a humanidade. E quando teve contato com isso, se apaixonou. Simples assim. Que legal, estamos conversando com a jornalista, com a escritora Jussara. Agora eu vou pedir para ela ler um poema que ela leu aqui, muito belo, uma profundeza enorme nas palavras. Ela que deu um pulinho aqui em Anápolis para fazer, né, o lançamento do livro já na sua 2ª edição, A Mística Cristã, de Chiara Lubich. Daqui ela vai para Londrina, depois vai para o norte do estado, tem toda uma realidade a ser percorrida e vai dirigindo o carro próprio, levando os livros no veículo, fazendo um preço acessível. Até já fez 2 dedicatórias aqui ao nosso bispo diocesano Dom João Vil, que é o nosso bispo coadjuntor Dom Valdemar Passini Dalbello, que nós iremos entregar pessoalmente, também ao padre Gilberto Marques, que foi seminarista e gen, participou de Mariápolis, esteve em São Paulo, etc. Ela também dedicou um livro aqui ao padre Gilberto Marques. Mas Jussara Rocha, jornalista, escritora, nós queremos te agradecer imensamente pela profundidade das suas palavras, pela sabedoria, pela sua leveza, a doçura do Espírito Santo, à igreja, ao seu magistério, etc. E a gente gostaria que você concluísse com esse belíssimo poema que nós ouvimos aqui em Anápolis, na reunião da Palavra de Vida. Se você quiser falar alguma coisinha antes de recitar o poema. Primeiro agradecer a você, né, Paulo? Agradecer aos ouvintes e às ouvintes, né, todos vocês, um abraço enorme. Agora eu vou falar bem nordestino, viu? Um cheiro no coração de todos, de todas. Esse poema que o Paulo está me pedindo para ler, que está no livro Acácias, que eu escrevi há 10 anos já. Né? Foi lançado na Academia de Letras de Pernambuco. E foi uma festa muito, muito bonita. A poesia se chama Alforria. A gente fala muito de alforria. Enfim, eu escrevi assim: comprei minha carta de alforria no dia que perdi a vergonha de chorar, no dia que deixei o sorriso solto,
no dia que desatei os braços para acolher, no dia que abri a mão para repartir, no dia que nem me importei com fuxicos, no dia que vivi os afetos mais puros, no dia que descobri o valor das minúsculas coisas, no dia que enxerguei a grandeza de pequenos gestos, no dia que vi na minha pele todas as cores, no dia que consegui dizer obrigada, por favor, com licença. Comprei minha carta de alforria no dia que decidi encarar quem sou, no dia que aprendi a respeitar quem és, no dia que amei quem somos. Professora, escritora, jornalista Jussara Rocha Cury, muitíssimo obrigado por partilhar essas palavras aos nossos amigos ouvintes. Que Deus continue te protegendo, te abençoando, que a Santa Mãe de Deus, da qual você fez maravilhosas referências, continue protegendo literalmente por essas estradas da vida. O Papa, nós vimos a foto com os calçados. Você com 4 pneus que rapidinho ficam carecas, mas a vida continua. Parabéns pela sua atitude, continue assim. Obrigada a você, obrigada a todos e todas da comunidade do Movimento Focolare aqui em Anápolis, que me acolheu com o coração aberto, coração gigante, um coração de filhos e filhas de Chiara. Muito bem, o nosso muito obrigado à jornalista e escritora Jussara Rocha Cury, ela que passou aqui por Anápolis, foi para Goiânia, ia para Londrina, como nós dissemos. Ela está fazendo um turnê no Brasil inteiro lançando esse livro. Padre, interessante as palavras dela, muito profunda, essa questão da cultura. A gente sabe que o movimento Socolares tem inúmeras ramificações, cultura, na arte, na dança, na ciência, na economia, no direito, na educação, no seminário, em situações. Porque o Evangelho Cristo tem que estar em todo local, Padre. Exatamente, Paulo. E as palavras não conseguem exprimir totalmente o mistério de Cristo. Ele ultrapassa. Então, a arte, a cultura serve justamente para a gente expressar de várias formas essa riqueza do mistério de Cristo, da ressurreição, por exemplo, do Senhor. Então, através da música, da dança, do teatro, da literatura, das palavras, a gente vai expressando a beleza do mistério de Cristo, vai elevando, transcendendo a alma, né? A partir da arquitetura, por exemplo, né? Da escultura, tantas formas de expressão artísticas que nos ajudam a contemplar o mistério sagrado, divino, transcendente. Então isso é muito importante. É verdade, se você ficou um pouquinho querendo conhecer mais sobre o movimento Socolares, pesquise aí na internet, você vai ver inúmeras realidades. Graças a Deus, na cidade de Anápolis, a gente tem um grupo que se reúne todo primeiro domingo do mês na paróquia de São Pedro e São Paulo, em Anápolis, a partir das 9 horas, e você é convidado. E é muito bem convidado. Pesquise e conheça um pouquinho sobre esse movimento da igreja, ok? Padre, estamos indo para o finalzinho do programa, nesse domingo, 18 de maio, mês de Maria, mês de Nossa Senhora. Qual que é o recadinho básico do senhor? A todos uma ótima semana, que a gente continue buscando amar a Deus, amar o próximo. É isso que Jesus vivo, que vem ao nosso encontro, nos pede, né? Esse é o desejo do coração dele, que nós também consigamos fazer aquilo que ele faz todo momento, amar. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos no próximo domingo. Você ouviu o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.